lateral que vai variar. Então, o que é que caracteriza um aminoácido? Tem um átomo de carbono. Espero que nesta altura do campeonato toda a gente se lembre que um átomo de carbono pode formar 4 ligações covalentes, porque tem 4 eletrões de valência e, portanto, precisa de partilhar mais outros 4 para ficar com os 8 da regra do octeto, lembram-se disso? Então, com quem é que o carbono vai fazer ligações covalentes nos aminoácidos? Com 2 grupos funcionais, toda a gente conhece o termo grupo funcional, sim. Um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Aminas e ácidos carboxílicos são familiares para vocês? Sim ou não? Sendo que aqui às vezes a gente diz C, dupla O ou H, mas como veem o H não está cá e eu já vou explicar porquê. Então, vamos começar a perceber uma coisa. Às vezes as moléculas e as vias metabólicas dão-nos pistas sobre o que é que são, ou o que é que contêm, ou para que é que servem. Aminoácidos. Grupo amina, grupo ácido, carboxílico. Boa? Aminoácido. Agora, mais, eles chamam-se alfa-aminoácidos e alfa-aminoácidos porquê? Porque os 2 grupos funcionais estão ligados ao mesmo carbono. Ok? Aqui temos um átomo de hidrogênio, que é uma coisa que os carbonos gostam de fazer, é se ligar a átomos de hidrogênio. E depois, finalmente, temos esta cadeia lateral. Então, representada genericamente por R. Primeira chamada de atenção. R pode querer dizer, nas estruturas químicas, muita coisa diferente. Sempre que nós escrevemos um R, temos que dizer o que é que aquele R quer dizer. Não podemos assumir que as pessoas com quem estamos a comunicar sabem o que é que nós estamos a querer dizer. Então, se escrevemos um R, temos que escrever alguns. R é igual, neste caso, à cadeia lateral. Noutro contexto, de outras moléculas, o R há de querer dizer outra coisa qualquer. Está bem? Agora, os aminoácidos, habitualmente, nós quando pensamos em aminoácidos, pensamos, e tal, são aquelas moléculas que são usadas para fazer proteínas. E é verdade. Nós precisamos de 20 alfa-aminoácidos para poder fazer proteínas. Contudo, conforme vamos vendo ao longo do tempo, e vocês verão eventualmente noutros contextos, os aminoácidos não servem só para isso. Eles têm muitas outras funções, quer isoladamente, quer cada um por si, como têm funções de servirem para produzir outros tipos de moléculas, ok? Portanto, não vamos pensar, aminoácidos é só para fazer proteínas. Não, essa é, digamos, a primeira função que nós nos atribuímos, mas eles servem para muito mais que isso, está bem? Estes são os 20 aminoácidos. E vocês perguntam, e tal, temos que decorar o nome dos 20 aminoácidos? Por favor, não. Não têm de decorar. É evidente que, à medida que vão lendo umas coisas, que vamos falando umas coisas, há alguns aminoácidos que se vão tornando familiares. E que vamos percebendo, já ouvi falar disto, já me lembro, é um aminoácido, ok? Agora, não se têm que dedicar não sei quanto tempo da vossa vida à frente deste slide a decorar, tinga, os nomes dos 20 aminoácidos. O que é que precisamos de saber e ser capazes de fazer? É entender aqui que os aminoácidos estão agrupados em famílias. E estas famílias resultam, este agrupamento assim em pequenas famílias, resulta de quê? Resulta das características da cadeia lateral. Acabámos de ver que a diferença entre os 20 aminoácidos é essa cadeia lateral. Agora, elas quimicamente têm determinadas características. Por exemplo, temos aqui os chamados aminoácidos não polares, também ditos hidrofóbicos ou também ditos apolares. Tudo isto é sinónimo, ok? E o que é que nós estamos a ver aqui? Aqui representada a verde estão as cadeias laterais. E se vocês olharem com um bocadinho de atenção, vão ver que a maior parte delas é constituída por carbono e hidrogênio. Esta é só um hidrogênio, é o aminoácido mais simples, é a glicina. Depois temos só carbono
carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, outra vez. Aqui a mesma coisa, com a exceção de que aparece aqui um enxofre. Aqui, aqui carbono e hidrogênio outra vez. Toda a gente sabe o que é que este símbolo representa. Anel benzénico, sim, que também é carbono e hidrogênio. Aqui a mesma coisa, aparece ali um azotozinho, já ali, qualquer coisa diferente, mas aqui outra vez carbono e hidrogênio. Reparem que aqui até há uma particularidade importante, que é a cadeia lateral forma aqui um anel porque se liga ao grupo amina do aminoácido. Portanto, aquele aminoácido também tem características particulares, é a prolina. Ora bem, o que é que nós sabemos sobre o carbono e o hidrogênio? Porque é que eu estou aqui a ter carbono e hidrogênio, já disse isso 20 vezes? Porque, se bem se lembram, quando falámos de água, dissemos que a água formava dipolos porque havia uma grande diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Pois entre o carbono e o hidrogênio é exatamente o contrário. Eles têm eletronegatividades relativamente próximas. E porque são relativamente próximas, não vai haver formação de dipolos. Ok? Então, se não vai haver formação de dipolos, as moléculas são apolares. Boa? Então pergunto eu, sendo elas apolares, esta região do aminoácido vai gostar muito de estar dentro da água ou nem por isso? Nem por isso. Nem por isso. Contudo, como vê, a representação continua a ter aqui o grupo amina com uma carga positiva e o grupo ácido carboxílico com uma carga negativa. Já vou explicar porquê. Mas esta é a representação mais, digamos, mais correta quando pensamos nos aminoácidos nas nossas células. Ok, então, o que é que nós precisamos de saber? O nome daqueles aminoácidos todos? Não. Mas, quando olhamos para um aminoácido daqueles, olhando, observando com atenção a sua cadeia lateral, aquilo que devemos ser capazes de prever, de dizer, é se eles são polares ou não. Se são apolares ou se são outra coisa qualquer. Então, quando a gente diz classifique este aminoácido, classificar não é dizer o nome, isso é nomear. Não é? Por exemplo, vocês, uma coisa é saber o vosso nome, outra coisa é classificá-los aqui dentro da Universidade do Algarve, ok? São os alunos do primeiro ano de CBL, ok? Não que vocês andem com uma letreira na testa para a gente os identificar, mas os aminoácidos têm cadeias laterais que nos permite olhar para ele e dizer só tem carbono e hidrogênio, é apolar. Estão a ver a ideia? Então, isto é o que vocês precisam saber sobre aminoácidos, não exatamente os nomes que eles têm. Depois aqui temos os polares, ou hidrofílicos, hidrofóbicos, hidrofílicos, não é? OH, OH, SH, OH, NH e NH. O que é que nós sabemos? O oxigênio, o enxofre, o azoto têm uma grande diferença de eletronegatividade relativamente ao hidrogênio. Logo, se há uma diferença de eletronegatividade, há formação de dipolos. Logo, são polares. Certo? Mais uma vez, se eu comparar este com aquele, CH2 com H, CH3, não tem dipolo, tem dipolo. Boa? Tranquilos? Até aqui? O que é que temos aqui? Polares com carga. Espera, porque estes eram sem carga. Com carga. Então, o que é que a gente tem aqui? Temos cá o carbono alfa, com o grupo carboxílico e o grupo amina. Até aqui tudo bem. Mas aqui na cadeia lateral há outro grupo carboxílico. E aqui também. Grupo ácido carboxílico. Então, o aspartato e o glutamato também são conhecidos por ácido aspartico e ácido glutâmico. Porquê? Porque na cadeia lateral tem um grupo que é capaz de perder um próton. E o que é que nós sabemos? Que chamamos ácido a essas moléculas que perdem próton para a solução aquosa, não é verdade? Então, o ácido glutâmico e o ácido aspartico são aminoácidos polares acídicos. Certo? Do outro lado, NH3, NH2, NH. Tudo aqui com esta carga positiva.
sem esta carga positiva, sinal que captou um próton da solução aquosa, verdade? Os que agarram prótons são aquilo a que chamamos bases. Ok, então a lisina, a arginina e a histidina são aminoácidos polares básicos, certo? Então estas são as 4 famílias que nós temos e que sim, essas precisamos de saber distinguir umas das outras. Apolares, polares sem carga, polares acídicos, polares básicos. Tranquilos? Dúvida? Diga. A cadeia principal é sempre a mesma? Ou é o que é que se chama a cadeia principal? Não há aqui uma cadeia principal. Há uma estrutura geral, é a estrutura geral, que é sempre a mesma e que só muda a cadeia lateral. Em que a cadeia lateral, aqui é verde, aqui é cor de rosa, aqui assim é a cor de burro quando foge e aqui é azul. Sim? Mais alguma questão? Diga. Básicos têm aqui NH3+, NH2+, NH+. Então foram tudo grupos aminas, ou amidas, que captaram um próton e daí terem ficado com uma carga positiva. Da mesma maneira que estes têm uma carga negativa porque perderam um próton. Boa? Está bem? Mais alguma questão? Eles formam polos. Sim, sim. Mas não é isso que é importante aqui. Aqui o importante é que eles têm a mesma carga. Enquanto que nos dipolos nós dizemos que há uma carga residual, ou seja, não há um íon, não há uma carga efetiva, há apenas uma nuvem eletrónica que é assimétrica. Nos que têm carga, nós temos mesmo um íon, está bem? Então, daí serem acídicos e básicos. Ok? Este slide serve para chamar a vossa atenção para mais uma coisa. Além do nome, o que é que vocês veem à frente? Uma letra e aqui por baixo vem uma abreviatura com 3 letras, certo? Então, são as 3 maneiras que nós temos de identificar um aminoácido. Em termos de nomenclatura, ou usamos o nome completo, ou usamos estas abreviaturas com 3 letras que resultam sempre da abreviatura do nome em inglês, e daí que eu tenho a deixar tudo em inglês. E depois há uma maneira de identificar os aminoácidos só com uma letra. E vocês diziam, o lógico era que a letra fosse a primeira letra do nome. Dava muito jeito se não houvesse não sei quantos aminoácidos que começam todos com a mesma letra. Então alguém foi criativo, não é? A gente tem uma lisina que é o K, e tem uma arginina que é o R. Temos que decorar as letras, por favor? Não. Agora, o que é que acontece? Em artigos, em livros, em seja o que for, quando nos aparece a sequência dos aminoácidos que formam uma determinada proteína, imaginem que a proteína é formada por 150 aminoácidos. Não dava jeito nenhum escrever 150 nomes. Glicina, aspartame, histidina, lisina, 150, era uma página inteira para dizer o que é que... Então, a maneira mais rápida de podermos dizer a sequência de aminoácidos é pôr só uma letra e saber que cada letra corresponde. O que acontece? Se eu não sei de cor, tenho isto aqui ao lado e ando ali, olha, tem uma coisa, tem uma destas, tem uma destas. Ao fim de trabalhar com sequências de aminoácidos não sei quanto tempo, já sabemos as letras todas de cor, como é evidente. Não é? Portanto, eu não espero que vocês saibam, eu não sei nem espero vir a saber, mas é importante saber o que é que aquelas letras querem dizer, porque se cruzam com A e tal, uma proteína é constituída por estes aminoácidos e começam a ver, dizem, olha, puseram aqui uma sopa de letras pelo meio, deixa ver se encontro aqui alguma palavra. Não, é mesmo uma sequência de aminoácidos, pode ser? Da mesma maneira que no caso dos genes, no caso dos ácidos nucleicos, do DNA, temos a sequência das bases dos nucleótidos que os constituem. Está bem? Questões? Nenhuma? Ok, chamar a vossa atenção para quê? Para estes 2 aminoácidos, que são duas que constituem uma exceção. São os 2 únicos aminoácidos que além de carbono, oxigênio, azoto e hidrogênio, que todos têm, estes têm enxofre. E são os únicos 2 aminoácidos onde aparece um elemento diferente. Reparem que aqui se lembram atrás, estes verdes eram os apolares. O pobre do enxofre está aqui entalado entre carbonos e hidrogénios.
Então ele tenta criar ali alguma polaridade. Mas a verdade é que ele está rodeado por uma data de átomos, todos eles têm uma eletronegatividade muito próxima. Então é mais ou menos ele a querer fazer barulho, se calhar podia fazer aqui um dipolo, e os outros está calado, não há dipolos nenhum aqui. E portanto continuam a ser apolares, ok? Agora a cisteína é um aminoácido importante que nós conhecermos. Porquê? Porque o SH está aqui na extremidade, forma aquilo que chamamos um grupo tiol. Lembram-se, aprenderam à luz que as coisas relacionadas com enxofre têm todas o prefixo tio, ácido tiosulfato, nananã, pronto. Então, lembram-se do grupo álcool, que é o grupo OH. Então, aqui em vez de OH temos SH e chamamos a isto grupo tiol. Tio, porque tem enxofre, ol, porque é parecido com o grupo álcool. Bom? Porquê é que ele é importante? Porque a cisteína, este grupo tiol da cisteína, pode estar na forma reduzida ou pode estar na forma oxidada. Portanto, a cisteína pode perder aquele átomo de hidrogênio, não porque tenha um comportamento ácido-base, mas porque tem um comportamento em que pode estar reduzida ou oxidada. E isso é muito importante porque quando as cisteínas estão num ambiente oxidante e perdem o hidrogênio, vão tender a formar ligação entre elas. Em vez de ficar na forma de S-, o que vai acontecer é que elas se vão ligar, os enxofres se vão ligar um ao outro. E vão ligar-se um ao outro formando aquilo que chamamos uma ponte disulfito. Está entre parênteses, são outras designações para a mesma coisa. Vamos ver que na bioquímica, e nós em Portugal, apesar de termos um país relativamente pequeno, somos muito criativos nos nomes que damos às coisas e não conseguimos chegar a consenso. Por isso, se vocês ouvirem ou lerem disulfeto ou disulfureto, não pensem que é uma coisa diferente, é tudo sinónimo de ponto disulfito. Está bem? E é uma ligação covalente. E porquê é que é tão importante falar nela? Ainda se lembram das interações não covalentes de que falámos na aula passada? Que já foi há muito tempo que eu veio aqui, Carnaval pelo meio. Que eram as pontes de hidrogênio, as interações iónicas e as interações hidrofóbicas. Estão vagamente lembrados destas três coisas? Pois bem, estas três eram não covalentes e eu disse-vos, vai ser importante conhecê-las porque elas vão ser importantes na estrutura das proteínas, desculpem, das moléculas que vamos estudar. Certo? Mas proteínas estão no topo da lista. Ok, a ponte disulfito também vai ser importante na definição da estrutura das proteínas. Já estão a imaginar porquê? Porque se tivermos cisteínas relativamente próximas umas das outras, elas vão poder formar estas pontes disulfito. Mas é importante terem noção de que as pontes disulfito, ao contrário das outras três, são uma ligação covalente. Está bem? Vamos voltar a elas várias vezes. Ok, então aqui está aquilo que eu vos queria dizer de nomenclatura, que já vos disse há bocado, e agora aqui falar mais um bocadinho, ou realçar mais um bocadinho aquilo que também já disse no início, sobre para que é que servem aminoácidos, ok? Então, constituintes de péptidos e proteínas, já vamos ver o que é a diferença entre um péptido e uma proteína, e com esta particularidade importante, é que eles são 20, e vocês dizem assim, bem, então é preciso muita imaginação para só com 20 aminoácidos sermos capazes de fazer tantas proteínas como aquelas que existem. Bom, a gente também escreve músicas só com 7 notas, mas o que há é variantes dessas notas. Então aqui é a mesma coisa. Estes 20 aminoácidos são de facto aquilo que é utilizado nos nossos ribossomas para começarmos a fazer as proteínas, mas eles podem ser modificados depois de já estarem nas proteínas. Então aí vai permitir aumentar a diversidade das proteínas, está bem? Depois, eles próprios podem funcionar como mensageiros químicos ou serem modificados para originar outras moléculas e funcionam como hormonas, funcionam como neurotransmissores, portanto, funcionam como uma série de moléculas que têm funções de comunicação das células umas com as outras, são usados para produzirmos outras moléculas que contenham azoto. Os aminoácidos têm azoto através do seu grupo amina, e quando nós precisamos de produzir outras moléculas que têm azoto na sua constituição,
muitas vezes os aminoácidos são usados, digamos, como matéria-prima para essas moléculas. E depois vamos ter uma série de outras moléculas, ou aminoácidos, que são modificados por adição de grupos diversos, que funcionam como aquilo que se chama intermediários metabólicos. Ou seja, quando nós muitas vezes estamos a olhar para uma via metabólica, a via metabólica tem um início, vai ter um fim, que é aquilo que se pretende produzir nessa via metabólica, mas pelo meio vão-se formando compostos que se formam e depois se gastam, que são os chamados intermediários. E alguns desses compostos podem ser aminoácidos que depois são modificados e que depois dão origem a outras moléculas. Portanto, isto só para vos situar no sentido de que os aminoácidos não servem só para fazer proteínas, está bem? Ora bem, agora entramos aqui numa parte que é, como é que eu ia dizer? É importante, é relativamente simples, contudo, a maior parte das pessoas tende a complicar aqui as coisas. Portanto, vamos tentar que isto seja relativamente simples e que se mantenha simples. Ora bem, toda a gente tem noção do que é uma molécula que se comporta como um ácido e uma molécula que se comporta como uma base, sim? Toda a gente tem noção do que é o pH, no sentido de que o pH tem a ver com a concentração de prótons, menos o logaritmo da concentração de prótons, e temos uma escala, abaixo de 7 temos muitos prótons, o pH é ácido, acima de 7 temos poucos prótons, o pH é básico, sim? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos admitir que estamos numa situação em que o pH é baixo, muito baixo, mas mesmo muito baixo. Há prótons que nunca mais acabam. O que é que acontece? Se há muitos prótons, todos os grupos de moléculas, ou todas as moléculas que podem ligar-se aos prótons, vão ligar-se aos prótons, porque há imensos disponíveis. Faz sentido? Então, todos os grupos que podem ligar prótons vão ter prótons. O grupo carboxílico vai estar protonado, é como nós dizemos, se ele tem um próton, está protonado, e o grupo amina também. Apelando ainda à vossa... Deixa-me só ver aqui uma coisa. Apelando ainda à vossa memória do laboratório, ou daquilo que já fizeram no laboratório. Toda a gente se lembra de fazer uma tripulação ácido-base, sim? Temos um ácido, temos uma base, vamos adicionando, vão reagindo até chegar a um ponto em que fica neutro, certo? Lembram-se disso? Então, vamos imaginar isto. Nós estamos neste meio, temos o nosso aminoácido em muito baixo pH, todos os grupos têm prótons. Agora imaginem que daqui para ali nós vamos adicionar uma base. Ou seja, vamos adicionar grupos OH-, certo? O que é que acontece? Eles vão reagir com os prótons. Sim? E há um momento em que os prótons que estavam livres deixam de estar livres. Mas nós continuamos a adicionar OH, continuamos a adicionar base. O que é que começa a acontecer? Se já não há prótons livres, mas há grupos OH, os prótons que estão ligados, eventualmente começam-se a desligar. Tem essa noção, sim ou não? É importante neste momento. Quem está com dúvidas é importante que diga agora. Até aqui tudo bem, sim? Agora, quem é que vai, entre aspas, dar primeiro os prótons que têm ligados? As substâncias que têm um comportamento mais ácido. Certo? E entramos aqui com o conceito da constante de equilíbrio, não é? Então, aqueles que são mais ácidos, os grupos OH estão lá à volta deles, epá, e tal, já me davas um próton. E os ácidos dizem, toma lá o próton. Quero o próton para nada, fica lá no próton. Estão a ver a ideia? Então, entre o grupo amina e o grupo ácido carboxílico, ácido carboxílico, este é o que tem um comportamento mais ácido. Logo, vai ser ele que vai perder o próton com mais facilidade. Verdade? E aqui,
entre perde o próton e não perde o próton, temos uma primeira constante de equilíbrio. Certo? Será qualquer coisa como temos isto. Certo? Está a perder o próton. Sim? Ok. Há um momento em que chegamos aqui, em que todas as moléculas do aminoácido que estão na solução perderam o próton do grupo carboxílico. Certo? E nós, em modos, continuamos a adicionar a base. Mais OH lá para dentro. O que é que vai acontecer? Há um momento em que o grupo amina vai dizer: não há condições. Eu estou aqui a segurar este próton há imenso tempo, mas com tanto grupo OH à minha volta, este próton vai acabar por se desligar. Forma-se aqui um segundo equilíbrio e há um momento em que as moléculas ficam sem próton. Certo? Então, chegamos ao ponto aqui em que este nosso aminoácido está totalmente desprotonado. Enquanto aqui estava totalmente protonado, aqui está totalmente desprotonado. Ok? Tudo bem até aqui? Diga. O processo acontece da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita, se eu estiver a adicionar grupos OH. Se eu partir de uma situação em que tenho um aminoácido num ambiente ácido e estiver a adicionar OH, acontece assim. Se eu partir de uma situação em que o pH é alto e estiver a adicionar um ácido, acontece assim, que é como está a seta. Está bem? Eu posso ir para um lado ou posso ir para o outro. Depende de onde é que eu comento. Ora bem, como eu vos disse, aqui nós temos todas as moléculas protonadas, ali temos todas as moléculas desprotonadas. Aqui no meio, temos todas as moléculas nesta forma. E esta forma, o que é que tem de especial? É que tem aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Qual é a carga total da molécula? Zero. Uma positiva e uma negativa? Zero. Não porque não haja cargas, mas porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. E neste ponto, nós dizemos que o aminoácido está na forma de zwitterião. Não fui eu que inventei o nome, garanto. Zwitterião. Então, zwitterião, quando a carga global é neutra, é zero, não porque não haja carga, mas porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Pode ser? O que é que isto nos mostra? Isto mostra-nos uma coisa importante. Mostra-nos que o aminoácido tem um comportamento anfotérico. O que é que isto quer dizer? Anfotérica é uma substância que se pode comportar como ácido ou como base. Ok? Exatamente. Agora, o que é que isto tudo tem a ver connosco e com o nosso pH? O que isto tem a ver connosco e com o nosso pH é que, se vocês se lembram, na última aula eu disse que, com exceção do estômago e do duodeno, o nosso pH no nosso organismo, nas nossas células, no nosso sangue, é 7.4, certo? Então, como a constante de equilíbrio dos grupos ácido carboxílico são inferiores a 7.4, isso significa que, quando atingimos o 7.4, o grupo carboxílico já perdeu o próton. E então está com carga negativa. Da mesma forma, a constante de equilíbrio pKa do grupo amina é superior a 7.4. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a 7.4, o grupo amina ainda tem próton ligado a si. Ainda está na forma de RH3+. Ok? Daí que, nos slides anteriores e nas primeiras imagens que eu vos mostrei, a representação seja com o grupo amina com a carga positiva, NH3, e o grupo carboxílico com a carga negativa, porque esta é a forma como estes grupos estão ao pH fisiológico. Está bem?
Se estivermos com um pH muito ácido, estarão nesta forma. Se estivermos com um pH muito básico, estarão naquela forma de lá. Ao pH fisiológico, os nossos aminoácidos estarão com o grupo amina e o grupo carboxílico representados daquela forma. Está bem? Tudo bem até aqui? Mas há uma pergunta nas vossas cabeças neste momento, que é: então, e aqueles aminoácidos que ainda têm um grupo funcional na cadeia lateral? Porque até aqui nós só estamos a falar destes dois grupos funcionais que estão ligados aqui ao carbono alfa. Então, e se eu aqui tiver outro grupo carboxílico? Ou tiver outro grupo amina, como aqueles que nós dissemos há bocado que eram os polares acídicos e os polares básicos, lembram-se? Então, nesse caso, em vez de dois equilíbrios, pK1 e pK2, vamos ter 3 equilíbrios, ok? Então, nós temos aqui exemplo de uma curva de titulação que traduz aquilo que eu acabei de explicar para um aminoácido, que neste caso é a alanina, que é aquilo que nós dizemos então um aminoácido diprótico. Diprótico porquê? Porque tem 2 prótons que pode ganhar ou perder, um do grupo carboxílico, o outro do grupo amina, certo? E se olharem para esta tabela, tem aqui uma série deles em que o pKa do grupo carboxílico está aqui, o pKa do grupo amina está aqui, e até aqui a este ponto eles só têm 2 equilíbrios. Depois temos aqui no fim da tabela todos aqueles que têm 3 grupos que podem ganhar ou perder próton. Portanto, os aminoácidos tripróticos, ok? E nesse caso, e temos aqui um exemplo do ácido glutâmico, nós vamos ter 3 equilíbrios, como estão aqui representados. Agora dizem vocês, está bem, mas qual é então a ordem pela qual eles vão perder os prótons? Isso vai depender do quê? Vai depender do valor da constante de equilíbrio. Quanto mais baixa for a constante de equilíbrio, mais facilmente perde o valor. Reparem aqui, quando só temos 2, a constante de equilíbrio aqui é 2,3 para o ácido carboxílico e 9,7 para o grupo amina. Então aqui é onde perde o primeiro próton, que corresponde ao grupo carboxílico. Depois há uma subida do pH e depois aqui temos o segundo equilíbrio, onde perde o segundo próton. Verdade? No caso aqui do ácido glutâmico, por exemplo, vocês estão a ver que temos aqui um pK1, que é do grupo carboxílico. Temos aqui uma coisa que se chama pKr, que é o pK da cadeia lateral. Lembram-se que o R é a cadeia lateral? E depois temos aqui o pK2, que é do grupo amina. Então, reparem que, como o ácido glutâmico tem um grupo carboxílico na cadeia lateral, que é o grupo que tem tendência a comportar-se como um ácido, a ordem pela qual os prótons vão sair vai respeitar, digamos assim, este valor dos pKs. Sai primeiro este próton aqui do grupo carboxílico, pK1 é 2,19. No segundo equilíbrio vai sair este segundo próton e no terceiro equilíbrio vai finalmente sair o terceiro próton, que é o do grupo amina. Pausa para vocês olharem um bocadinho para ali e refletirem e me dizerem se têm dúvidas. Analisem um bocadinho o que ali está. Aqueles equilíbrios são importantes e aquilo que está por baixo de cada estrutura molecular é a carga que o aminoácido tem em cada momento. Diga lá, Tatiana, qual é a dúvida? Não. Há uma dúvida aí nesse cantinho que eu ouvi alguém dizer, ou percebi alguém dizer, não sei. Digam-me coisas, sem vergonhas. Ana? Então, a alanina era um aminoácido diprótico. Diprótico. E o ácido glutâmico? Triprótico. Tem 3 prótons. Tá bem? Então reparem que aqui estamos na tal estrutura totalmente protonada, carga mais 1,
Depois aqui temos a carga 0. Aqui temos mais 1, aqui temos menos 1 e aqui ainda não temos carga. Depois passamos para a carga menos 1, mais 1, menos 1, menos 1. Sim? E depois finalmente aqui temos menos 2, porque já se perdeu a carga ali do grupo no início, ficamos só com aquelas duas negativas. Então, onde é que está o zwitterion? Aqui. Então, este zwitterion está em equilíbrio com o quê? Com este e com aquele. Verdade? Não tem nada a ver com o que se passa para ali. Pois não? E isto é importante. Diga-me. Então, aqui tem carga mais 1. Aqui tem carga menos 1. E aqui tem carga menos 1. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1. E aqui a mesma coisa. Menos 2, não tem mais carga nenhuma. Ok? Porquê que eu digo que isto é importante? E é importante saber, sermos capazes de localizar o zwitterion. Porque o valor de pH, onde está, ou onde todas as moléculas estão na forma de zwitterion, vai ser importante e vai ser aquilo que nós chamamos o ponto isoelétrico. PI. Ok? Como é que se calcula o PI? O PI calcula-se desta maneira. E quem tem slides antigos, por favor, atenção. Porque há aqui uma alteração importante para tentar evitar confusões passadas. Agora, a fórmula é só uma. Não há muitas. É só uma. E reparem o que é que diz aqui. pKa1, primeiro equilíbrio onde participa o zwitterion. pK2, pK do segundo equilíbrio onde participa o zwitterion. Voltando atrás. Para eu saber qual destes três valores é que eu tenho que usar para calcular o ponto isoelétrico, eu primeiro, e aconselho-vos vivamente a fazerem isso quando é preciso, primeiro tenho que escrever estes equilíbrios. E depois de escrever estes equilíbrios, vou fazer contas às cargas. E depois de fazer contas às cargas, vou dizer assim, ok, o zwitterion está aqui. Então, este é um equilíbrio que me interessa, este é o outro equilíbrio que me interessa. Este não me interessa para nada, porque o zwitterion já não está aqui. Boa? Agora, isto é diferente em cada um dos aminoácidos, porque os valores dos pK são diferentes, nomeadamente entre os ácidos e os básicos, o valor é diferente. Boa? Se vocês olharem para a figura, reparem que o ponto isoelétrico está aqui representado a meio caminho entre o primeiro equilíbrio e o segundo equilíbrio. Da mesma maneira que aqui. Mas nos dipróticos é fácil. Só há dois, ele tem que estar sempre no meio. O problema é quando há três. Diga-me. É o pKa da cadeia lateral. Quando a gente vê R nos aminoácidos, R é sempre a cadeia lateral. Está bem? Questões? Ponto isoelétrico. Diga-me. Então, mas quando eles apenas tiverem um pKa, porque é no diprótico... Nunca tem só um. Então no diprótico não tem tipo. Tem que ter dois. Tem que ter dois. Porque no diprótico, o que é que a gente tem no diprótico? O diprótico é este exemplo que aqui está. Temos sempre o grupo carboxilo e o grupo amina. Todos os aminoácidos têm. Depois, pode ou não haver mais um grupo ionizável na cadeia lateral. E aí só acontece para os ácidos e os básicos. Todos os outros não têm um grupo ionizável. Certo? Quando eu digo grupo ionizável, toda a gente sabe do que eu estou a falar, sim? Um grupo que pode formar união. Ou seja, quando perde um próton fica com carga negativa, quando ganha um próton fica com carga positiva. Sim? Sim? Sugestão. TPC. Vão aqui, ao finzinho desta lista, digamos, por exemplo, a lisina, e vão tentar calcular o ponto isoelétrico da lisina. Pode ser? A minha caixa de correio está disponível para
receber respostas. Ou tiramos dúvidas na próxima aula, se for o caso. Mas tentem mesmo. O que é que nós podemos fazer para não nos dar muito trabalho? A escrever aquelas estruturas todas. Malta, ouçam lá a sugestão que eu vos vou dar. Quando a gente tem que fazer aqueles equilíbrios, nós vamos sempre que ter. Destes nós não nos escapamos, não é? Destes a gente não se escapa. Agora, ou temos um R que não é nem ácido nem básico, ou temos um R que é ácido e que, portanto, pode estar nesta forma ou pode estar na forma assim. E eu não tenho que decorar todo o R, só preciso saber que se ele é ácido ou acídico, ele fica assim. Ou tenho um R que tem um grupo que pode ser amina ou amida, no caso dos básicos, e posso representá-lo assim. Não é? Desculpem. Tem aqui mais H, mais, e aqui mais H mais. Ok? Então, representando o R desta forma, aqueles equilíbrios entre as várias formas da molécula ficam mais fáceis do que ter de estar a escrever a estrutura toda. Me faço entender? Estou a fazer-me entender para toda a gente? Há uma coisa que eu queria muito pedir-vos. Que é assim, e vocês vão ter essa sensação, ou já têm essa sensação em relação a algumas coisas. Quando nós estamos a falar de um assunto que conhecemos bem, às vezes achamos que o nosso discurso faz todo sentido. E eu, quando estou a dizer estas coisas, como já disse muitas vezes, é muita gente, a mim faz todo sentido aquilo que eu estou a dizer. Mas tenho a certeza que cada um de vocês, até porque há exercícios que podemos fazer que mostram que isso é verdade, cada um de vocês está a ouvir uma coisa diferente daquilo que eu estou a dizer. Então, se vocês não me disserem, repita lá isso, ou diga lá isso com outras palavras, porque a gente não percebeu, eu vou ficar convencida que a minha mensagem foi muito clara. E não quer dizer que tenha sido. E pode ter sido para meia dúzia de vocês e para a outra meia dúzia não ser. Portanto, quando eu pergunto, eu tento normalmente não perguntar se vocês estão a perceber. Eu tento perguntar se eu me estou a fazer entender. Porque eu posso achar que estou a tentar explicar as coisas, mas não estar a conseguir explicar. E às vezes posso estar a tentar simplificar e estar a complicar ainda mais. Então deixem-me situar-vos aqui. Eu pedi-vos para fazerem com a lisina. Se vocês vierem aqui, a lisina tem esse grupo lateral todo. Não faz sentido nenhum, quando estão a fazer aqueles equilíbrios, terem que estar a escrever isto tudo, se me faz entender. Se abreviarem daquela maneira, dizem assim, ok, é básico. Então, se é básico, vai ser uma coisa deste tipo. Há de ser uma cadeia lateral, tem lá um próton, uma carga positiva, que depois vai perder. Está bom. Não precisa escrever CH2, 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 CH2. Não há quem aguente. Ao estudar, também temos que aprender a simplificar. Porque não, ninguém nos vai pedir para saber de cor aquelas cadeias laterais alguma vez na vida. Pode ser? Menos tutorial. Diga-me. Podem. Da maneira que for mais fácil para vocês. Agora, imagino que eu só digo no teste é um aminoácido triprótico básico. Vocês não estão a pegar as componentes diferentes. Sabem que ele é básico porque tem este comportamento. Tem um próton a mais e depois vai fazer isso. Por favor, marquem então as vossas presenças. Está para o ginásio, sim. Maior do que 7,7, sim. Não é o pH, é o pKa que é o maior de 7,7. pH, nosso corpo é 7,4. O pKa da vitamina é superior a 7,4. Não, pK, não.
Uma coisa é o valor do PK, outra coisa é o valor da constante infinita. PKA é menos logaritmo da constante infinita. Como não diz, a constante infinita não muda de valor. Então o PKA também não muda de valor. Cada dopamina tem um valor de PKA que é constante, que é sempre superior a 7,4. Se aqui então diz que a dopamina está sempre protonado, está sempre na forma de NH3+, quando o aminoácido está a 7,4. Está bem? Imagina uma solução no laboratório dentro do copo que tem pH 7,4. Puser um aminoácido lá dentro, os grupos de amina deste aminoácido vão estar protonados, vão estar na forma de NH3+. Está bem? É depende de cada dopamina, cada um vai ter uma constante diferente. Vamos ver aquela tabela que eu mostrei ali. Vai ver que cada dopamina tem um valor de PK que é ligeiramente diferente. Está bem? Posso avançar? Diga-me. Então, está a ver que aqui tem NH3+. Então, que é este mais, este H mais que está ali, então ela vai perder. Ela pode estar entre NH3+ e NH. Isto está a constituir isto. Com licença. Já substituir esta cadeia toda, destacando só o próton que é preciso. Ou seja, a diazina vai estar, seria aqui, CH2, quantas vezes? 4 vezes. NH3+. É igual com CH2 vezes NH2. Ok? Está bem? Ok, malta. Digam-me. Não têm de saber. Não têm de saber nada de cor. Têm de saber olhar e identificar as coisas. Se eu vos disser assim, tome lá este aminoácido. Isto é, que tipo de aminoácido é este? Vocês não têm de dizer, é lisina, é alanina, é o ácido glutâmico. Não. É básico, é polar sem carga, é polar com carga. Se eu vos disser assim, imagina um aminoácido triprótico básico que tem estes valores de pKs. Calcula o ponto isoelétrico. Por exemplo, uma coisa deste tipo. Vamos ao Mentimeter. Podem falar uns com os outros se quiserem. Deem ali um exemplo concreto. Vou tentar ligar aqui o Mentimeter, ver se isto não dá asneira. E vocês vão tentar fazer. Mas não ficam aí o dia todo. Ok? Onde está? Ok. Então, não preciso que façam contas. Só preciso que... mas vocês não conseguem ver a imagem, não é? Que esperta que eu sou. Estou esperta todos os dias. Todos os dias. Vou-vos mostrar a imagem e depois já voltamos ali, está bem? Mas vocês podem responder da mesma. Peço desculpa. Ok, então o que é que vocês têm aqui? Vocês têm os valores. Têm as estruturas. E a pergunta é, quais são os equilíbrios? É o 1 e o 3, é o 1 e o 2, é o 3 e o 2. Quais é que são os que são necessários para calcular os pontos isoelétricos? Não quero, é para responder aí numa coisa. Socorro! O código é... Vou tomar esta página. 1165 1165 5405 1165 1165 5405. É isto, não é? Ok, então mais um bocadinho a figura. Já não está? Já abriu? Já abriu. Não, agora pega essa. Eu ainda sou do século passado, pode ser? Só estou a tentar modernizar qualquer coisinha.
valores. Temos sempre o nosso criterião a participar em dois equilíbrios. É que vocês olhem para lá e não fiquem que ok. Mas isso para vocês consumir já, para vocês fazerem e para treinarem. Já toda a gente respondeu. Posso tirar a imagem? Gente, boa. Posso tirar a imagem? 26 respostas parece-me não suficiente. Ou é de alguém que quer responder? Vamos ver os resultados? Então, 1 e 2, 1 e 3, claramente vencedor, 2 e 3. Vamos tirar as dúvidas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Então, o que é que nós temos? Identificamos aqui o grupo carboxílico, verdade? E olhamos para aqui, igual àquele. Então, este é um aminoácido que é? Pérez. Antes de ser triprótico é o quê? Polar ou apolar? Polar com carga ou sem carga? Com carga. Ácido ou básico? Ácido ou acídico. Ok, então temos o primeiro constante de equilíbrio. Quando olhamos para cá, onde é que o próton saiu? Só saiu daqui. Qual era a carga aqui? Mais um. Qual é que é a carga aqui? Agora, temos o pKa3. Então, de onde é que saiu? Saiu daqui. Era isso que estávamos à espera? Sim, porque tínhamos cá um grupo ácido também. Já tínhamos identificado que isto era um ácido. Boa? Qual é a carga aqui? Menos um. Agora temos o A2, que corresponde aqui ao grupo amina. Estão a ver? Qual é a carga aqui? Menos 2. Onde é que está o deuterião? Aqui. Então, quais é que são as duas constantes de equilíbrio que temos que usar? Foi o nosso claramente vencedor. Não quer saber quem é que não pôs no sítio certo, não é isso que é importante. Preciso é que toda a turma me diga se agora ficou melhor e, portanto, que as pessoas que clicaram na resposta que não era correta, se agora estão esclarecidos e se podemos avançar. Professora, Diga-me. sobre o grupo radical, se fosse uma base. Se fosse uma base, é o que vocês vão fazer em casa com a Lisina. E depois vamos discutir isso, pode ser? Agora tem que treinar um bocadinho. Assistem direitinho uma pergunta sobre isto, vai ser no teste. Aqui há tanto tempo a falar do mesmo. Ora lá, o que é que nós temos que falar agora? Temos que falar de proteínas constituídas por aminoácidos. Já toda a gente sabe que a informação para produzir proteínas está alguns nos genes que nós temos no nosso DNA. Sim, isto não é novidade para ninguém. Temos então o nosso DNA, aquela dupla hélice famosíssima, que nós adoramos todos, que depois é transcrita no RNA mensageiro, que um conjunto de 3 nucleótidos forma um codão, que um codão codifica para um aminoácido. Que depois da tradução temos os RNAs de transferência, que vão aqui emparelhar com os codões, porque têm um anticodão, e que vão trazer os aminoácidos que se vão ligar uns aos outros para formar aquilo que vamos chamar a cadeia polipeptídica. Ainda não é uma proteína. Aquilo isto é como quem diz que afinal não há Pai Natal. Afinal, o que se forma no ribosoma não é a proteína. Aquilo que se forma é uma cadeia polipeptídica que vai dar origem a uma proteína, está bem? E porquê é que ela se chama cadeia polipeptídica? Porque as proteínas formam-se ligando os aminoácidos uns aos outros por uma sequência certinha e direitinha,
através daquilo que se chamam as ligações peptídicas. O que é a ligação peptídica? A ligação peptídica é isto que aqui está representado, que, como estamos a ver, se forma entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxílico do outro aminoácido, com saída de uma molécula de água. Ok? Então, ficamos com esta ligação aqui entre o azoto e o carbono. E reparem que, se isto agora se repetisse por aqui fora, para ligar os vários aminoácidos, nós iríamos sempre ter um grupo carboxílico livre numa extremidade da cadeia e várias ligações peptídicas depois vamos ter um grupo amina livre na outra extremidade da cadeia. Então, todas as proteínas têm sempre um terminal C, também chamado carboxiterminal, e um terminal N, também chamado aminoterminal. Porque há sempre um grupo carboxílico que fica livre, há sempre um grupo amina que fica livre. No meio, vão estar todos a participar nas ligações peptídicas, ok? Como é que era o nome do grupo? Carboxiterminal, aminoterminal. Sim? Terminal C, terminal N, ok? Então, esta ligação é obviamente uma ligação covalente, que se forma aqui desta forma, e aqui há a saída de uma molécula de água. Daí que, quando nós queremos fazer, por exemplo, a digestão de uma proteína, que é uma coisa que nós fazemos muito bem no nosso estômago, dizemos que são reações de hidrólise. Porquê? Porque vamos precisar de água para quebrar aqui esta ligação e dar origem aos aminoácidos livres por adição aqui daquilo que eles perderam quando participaram na ligação peptídica. Verdade? Faz sentido para toda a gente? Ok. O que vocês encontram aqui são algumas características da ligação peptídica. O que é que significa ela ser planar? Significa que o átomo de azoto e o átomo de carbono estão no mesmo plano e que depois os aminoácidos e os grupos dos aminoácidos se arrumam, digamos assim, para cima e para baixo desse plano definido pelas ligações peptídicas. Que é bastante rígida porque tem, e atenção aqui não confundam isto, caráter parcial de ligação dupla. O que é que isso quer dizer? Não é uma ligação dupla. A ligação peptídica é uma ligação simples, covalente simples. Mas, como tem aqui esta ligação dupla muito próxima, há alguns eletrões que são um bocadinho marotos e que gostam de andar aqui aos saltinhos de um lado e do outro. Então, umas vezes formam a ligação dupla como nós a conhecemos, outras vezes vão ali dar uma voltinha à ligação entre o azoto e o carbono. E, portanto, ela não chega a ser totalmente simples, mas também não é dupla. Mas, o facto de existir esta nuvem eletrónica aqui neste plano todo, definido por estas ligações, faz com que, ao contrário do que acontece com as ligações covalentes simples, em que há rotação em torno da ligação, neste caso, aquela nuvem eletrónica que se forma ali não permite esta rotação. Então isso significa que quando os aminoácidos se ligam, as cadeias laterais vão ficando acima e abaixo desse plano, sem haver depois rotação. Está bem? E isso é importante, porque se vocês ainda se lembram da imagem das cadeias laterais, se na glicina a cadeia lateral é muito pequenina porque é só um hidrogênio, há outras em que a cadeia lateral é relativamente grande, até tem ali uns anéis benzénicos e umas coisas, e portanto esta rotação iria trazer muita complicação à estrutura das proteínas, está bem? Isto, na maior parte das vezes, é uma configuração trans. Toda a gente conhece o conceito de cis e trans. Cis para o mesmo lado, trans para lados opostos. Então nós temos o plano e temos, na maior parte dos casos, uma cadeia lateral de um aminoácido para cima, uma para baixo, depois outra para cima, depois outra para baixo, depois outra para cima e outra para baixo, de maneira a que eles se vão acomodando uns aos outros e haja espaço. E depois diz que é polar porque forma ligações de hidrogênio. Temos aqui azoto e hidrogênio, temos oxigênio, não estranhamos, portanto, que haja ali alguma polaridade e alguma capacidade de formar pontos de hidrogênio.
o que faz com que, sendo constituída pelos aminoácidos com as características que nós já vimos, e tendo também algum caráter polar, não é muito surpreendente que uma boa parte das proteínas, não todas, mas uma boa parte das proteínas seja solúvel em água, ok? O que é muito prático, atendendo a que as nossas células, como já sabemos, são maioritariamente constituídas por água. Sim? Tudo bem até aqui? Ligação peptídica? Tranquilo? Então, agora vamos falar de o que é que acontece então depois dos aminoácidos se ligarem uns aos outros no ribossoma. E a proteína vai adquirir ou vai formar-se passando por vários níveis de organização. Então, essa cadeia polipeptídica que se forma no ribossoma, que corresponde à sequência dos aminoácidos, e esta sequência, como vos disse, está estabelecida pela sequência dos nucleótidos no gene, no DNA. Então, os aminoácidos não se ligam de uma maneira qualquer, há uma sequência certinha e direitinha, e é bom que seja sempre assim, porque essa sequência vai determinar a estrutura da proteína. E isso é super importante para que a proteína tenha e consiga desempenhar as funções que desempenha nas células, ok? Então, isto é a que horas? 1h30, não é? Então, o que é que acontece a seguir? Nós temos a sequência dos aminoácidos e a seguir determinadas regiões, não todas, mas determinadas regiões vão começar a enrolar. Vão enrolando um bocadinho aqui, vão enrolando um bocadinho ali. E o que é preciso para elas enrolarem? É preciso que aminoácidos que estão suficientemente próximos uns dos outros se consigam ligar uns aos outros para ir formando esses enrolamentos. Então, estes primeiros enrolamentos e estas duas formas de enrolar, digamos assim, são as duas formas mais comuns, são a chamada alfa-hélice e a folha preguiada beta. A folha preguiada beta é um bocadinho como os leques ou como os acordeões, uma folha para cá, outra para lá, outra para cá, outra para lá. O que é que acontece? Acontece que aqui nestas vizinhanças, nós vamos ter aminoácidos que vão começar a interagir uns com os outros. E vão começar a interagir uns com os outros através de pontos de hidrogênio. Ok, então há aqui várias coisas que são precisas. Que é, nós temos uma cadeia comprida e a cadeia vai começar a enrolar, mas é preciso que os aminoácidos consigam estar próximos para formar essas interações não covalentes. Que no caso destas estruturas, a que chamamos de estruturas secundárias, as estruturas secundárias são apenas pontos de hidrogênio, está bem? Mas esse enrolamento não chega. Nós temos proteínas que são muito grandes. Temos proteínas que atingem milhares de aminoácidos. Então, se vocês pensarem no tamanho de uma célula, rapidamente percebem que, à medida que a cadeia polipeptídica se vai formando, não dá para imaginar milhares de aminoácidos dentro da célula numa cadeia que não enrola. Portanto, começam estes enrolamentos aqui e ali, mas há um momento em que tudo tem de enrolar e adquirir aquilo então a que chamamos a estrutura terciária. Reparem o que é que acontece. Temos aqui zonas que têm hélices alfa, depois temos zonas que têm folhas preguiadas, como podemos ter zonas que não têm coisa nenhuma. Então, há um enrolamento local aqui, um enrolamento local aqui, outro aqui, e a determinada altura tudo enrola e forma uma estrutura tridimensional. Conseguem mais ou menos imaginar isso a acontecer? Ou nem por isso? Sim? Ok. Enquanto aqui, quando falamos da estrutura secundária, estamos a dizer que as únicas interações que acontecem entre os aminoácidos são pontos de hidrogênio. Portanto, estamos a imaginar o quê? Que envolve, acima de tudo, aminoácidos polares. São esses que conseguem formar pontos de hidrogênio uns dos outros. Verdade? Mas, e foram vocês que disseram há bocado, se nós usarmos os 20 aminoácidos para fazer as proteínas, há de haver momentos em que vamos ter uma série de aminoácidos que são apolares, que não vão estar nada felizes de estarem ali no citoplasma, pois não?
Então a vontade que eles vão ter é de quê? Meterem-se para dentro e sair dali. E interagirem uns com os outros. E vão interagir uns com os outros através do quê? De interações hidrofóbicas. É mais ou menos, eu sou o polar, tirem-nos da água, vamos nos meter para dentro e vamos interagir entre nós. E deixar os hidrofílicos à superfície, não é? Então, esta estrutura tridimensional é estabilizada por todas as interações covalentes de que nós já falámos e também pelas fontes de disulfito de que falámos hoje. Então, entre as diversas cadeias laterais de aminoácidos podem formar-se pontos de hidrogênio. Já vimos entre aminoácidos que serão polares, sem carga, verdade? Vão formar-se interações iónicas. Quais serão aqueles que vão participar das interações iónicas? Dá-se mesmo a ver, os básicos e os ácidos, uns com carga positiva, outros com carga negativa, está mesmo a pedir, não é? Vão formar-se interações hidrofóbicas, aqueles que são apolares metem-se para dentro e interagem uns com os outros, e vão formar-se pontos de sulfito entre quem? Entre as cisteínas que lá possam existir. Todas as proteínas têm cisteínas. Não. Uns têm, outros não têm, umas têm muitas, outros têm poucas. As proteínas são todas diferentes umas das outras, está bem? Mas esses 4 tipos de interações ou ligações são importantes para estabilizar a estrutura tridimensional das proteínas, ok? Diga. Como é que era a tradução? Era beta-química? Preguiada. Pregas. Preguiada de pregas. Sabe o que é um acordeão? Sim. E o que é um leque? Aqueles que as pessoas usam para sabanar? Então é assim, uma folha para cá, outra para lá, outra para cá, outra para cá, para lá. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Formam cisteínas ou interações hidrofóbicas? Não, não se formam as cisteínas. Cisteínas são aminoácidos. As cisteínas podem formar entre elas as pontes de disulfito. Enxofre, enxofre. E estas interações não covalentes são aquelas 3 que estudámos na aula passada. Pontes de hidrogênio, iónicas e hidrofóbicas. Sim? Agora, falta uma coisa que é falar da estrutura quaternária. E esta é a que dá mais dor de cabeça a toda a gente. Porque nem todas as proteínas têm estrutura quaternária. Todas as proteínas têm que ter estrutura terciária, mas nem todas têm estrutura quaternária. Porquê? Porque a estrutura quaternária é a ligação de várias cadeias polipeptídicas umas às outras. Então, o que é que eu quero dizer com isto? E o que quero dizer com isto é que nós temos 2 tipos de proteínas. Temos as proteínas que são formadas apenas por uma cadeia polipeptídica, chamam-se proteínas monoméricas, mono de 1, e essas o que é que acontece? A cadeia polipeptídica forma-se, enrola-se, fica com a estrutura terciária, funciona. Bom? E depois há as proteínas poliméricas, poli de várias, que têm mais do que uma cadeia polipeptídica. Então, forma-se uma cadeia que enrola, forma-se outra cadeia que enrola, cada uma delas sozinha não funciona. Se juntarmos as duas, temos uma proteína que funciona. E isto é a estrutura quaternária. É quando eu junto as cadeias umas com as outras. Quando isso é necessário. Nem sempre é necessário. Boa? O quê? Não consigo andar para trás e dizer a mesma coisa. Poliméricas têm mais do que uma cadeia polipeptídica. Agora, o importante é percebermos que, no caso das proteínas poliméricas, cada cadeia polipeptídica precisa de estar na estrutura terciária. Mas, cada uma delas isoladamente não funciona. Precisamos de ligar uma à outra. Malta, eu sei que esta é a parte em que vocês dão um nó. Mas preciso que não deem hoje um nó. Fazendo bonecos horríveis, porque os meus bonecos são todos horríveis. Eu tenho uma primeira cadeia. Vamos lhe chamar cadeia A. Pode ser? Esta cadeia A
vai ter uma estrutura terciária. Pode ser? E depois vou ter uma cadeia B, que também vai enrolar. A sozinha não funciona. Não serve para nada. B sozinha não funciona. Não serve para nada. Se eu juntar, claro que não vão ficar iguais, como imagino, A com B, eu tenho uma proteína que funciona. Esta proteína é uma proteína polimérica. Polimérica. Se quiserem, neste caso, até é dimérica. E é dimérica porquê? Porque tem duas cadeias. Chamamos duas subunidades. Cada uma das subunidades sozinha não funciona. Juntas funcionam. Agora, isto é a estrutura terciária da cadeia A. Isto é a estrutura terciária da cadeia B. Isto é a estrutura quaternária da proteína que funciona. Pode ser? Qual é que costuma ser o problema disto? Ora, aqui que ninguém nos ouve. É que muitas proteínas que aparecem nos livros e nos sites e nos slides e nas coisas têm 4 subunidades. E depois a malta acha que 4 subunidades, que é sempre preciso 4 subunidades para ter estrutura quaternária. Não é verdade. Se tiver 2, já tem estrutura quaternária. Se tiver 3, tem estrutura quaternária. Se tiver 10, tem estrutura quaternária. Sempre que tem mais do que uma cadeia, tem estrutura quaternária. Boa? Quando tem uma cadeia, quando é que se chama? Quando tem uma monomérica. A hemoglobina, mas... Pois, o problema é sempre a hemoglobina. Porque a hemoglobina é uma chota, que é uma proteína que a gente gosta de falar, e feita tonta, quantas subunidades tem? 4, né? Ainda não queria ter trazido a hemoglobina para a conversa, mas sim, é isso. A hemoglobina é uma polimérica com 4 cadeias. Mas há imensas outras proteínas poliméricas que não têm 4 cadeias, mas que têm estrutura quaternária. E qual é a pergunta que vocês ainda têm de responder? E como é que as subunidades se mantêm ligadas umas às outras? Da mesma maneira, através das mesmas interações não covalentes e das pontes disulfidos, está bem? Então, o que serve para estabilizar a estrutura terciária serve para estabilizar a estrutura quaternária. Ficou claro isto? O que é a primária, a secundária, a terciária e a quaternária? Mesmo? Então, este ano ninguém vai falhar esta pergunta, é verdade? Todos os anos eu pergunto isto. Já comecei, já não foi, não é? Eu já comecei, há certas matérias em que eu já comecei por oferecer café, depois passei a oferecer pequeno almoço. O ano passado já íamos em jantares. Eu acho que a malta está à espera de não errar as perguntas quando eu oferecer fim de semana em hotel 5 estrelas com spa. E nessa altura acho café. Mas eu já pus ao contrário, que é, se continuarem a errar, começam a pagar vocês. Que sai mais barato, que sai, dividem entre todos, a coisa compõe-se. Agora estão a ver que eu ia pagar à malta. Era com a da água, não era? Há sempre umas perguntas em que eu ofereço jantares e penso, este ano é que me vou tramar e vou pagar um jantar à turma toda, estou tramada com isso. E não, porque é vocês a dizer, o quê? A gente faz o teste e ainda tem que ir jantar com ela? Não! Por favor, alguém errar isto. Depois já vão todos, que é para não haver dúvidas. Bom, o que é que move então as proteínas para elas se enrolarem? Porque é que elas se enrolam? Já estão a ver porque é que elas se enrolam. Se nós considerarmos que o que está aqui a ver são as cadeiras apolares, elas vão se enrolar para acontecer isto. Tudo o que é apolar está para dentro, tudo o que é hidrofílico está para fora. E as proteínas ficam felizes e contentes dentro das células, ou do sangue, ou onde quer que seja, porque há muita água e os aminoácidos que estão para fora são os hidrofílicos. Boa?
E aqui tem só a representação daquilo que já dissemos 20 vezes. Então pergunto eu, neste caso, estas interações não covalentes que aqui estão todas representadas são intermoleculares ou intramoleculares? Intramoleculares, porque estão a se formar. Agora reparem o que é que acontece. Eu tenho esta cadeia, estou a ver onde é que está este aminoácido e estou a ver onde é que está este. A partir do momento em que a cadeia dobra, eles ficam suficientemente próximos uns dos outros. E ao fazer isto, também aproximam estes. E depois há aqui mais uma dobra e há aqui uma interação hidrofóbica. E este, porque houve esta dobra, este que estava aqui longe deste, como isto dobrou, passou a estar perto. E então formou aqui mais uma. Então estão a ver que, à medida que a cadeia vai enrolando e dobrando, os aminoácidos que estavam longe vão se aproximar e começa por se formar uma, duas, três, quatro, muitas. E o que é que nós sabemos sobre as interações não covalentes? São fracas. Contudo, se forem muitas, ajudam-se umas às outras, ok? Então, esta aproximação que o enrolamento faz e que permite que se forme um grande número de interações não covalentes, é que vai permitir manter a estrutura da proteína. Portanto, vamos agora pensar ao contrário. Se a proteína estiver num ambiente qualquer que vai perturbar estas interações, de alguma maneira, o que é que irá acontecer? Começam a deixar de haver estas interações. E se começam a deixar de haver, o que é que acontece à cadeia? Desenrola. Perde-se a estrutura. Perde-se a estrutura, perde-se a função. E esta é uma noção muito importante em relação às moléculas. A estrutura das moléculas é fundamental para definir a função que as moléculas têm. Perde estrutura, perde função. Vale para as proteínas, vale para as outras todas, ok? Então imaginem que eu tenho aqui esta interação iónica tão jeitosa aqui a estabilizar esta dobrazinha aqui. Vou mudar a proteína com um pH, vamos dizer ácido. O que é que vai acontecer? Vai haver uns prótons que se vão ligar aqui. E isto deixa de ter a carga negativa. Se deixa de ter a carga negativa, deixa de haver esta interação. E esta parte da cadeia desenrola. E se desenrola por causa disto, o que é que vai acontecer a esta? Eu vejo, não vais embora, não deixou que vai embora mesmo. Verdade? Então, às vezes eu só preciso ter um fator que destabiliza um tipo de interações. Porque ao perder essas, os desenrolamentos parciais vão tornando a coisa cada vez mais grave. Então, as interações intramoleculares são as hidrofóbicas? Não, são todas. Intramoleculares, estamos a falar de uma só molécula. É dentro da mesma molécula. Intra é dentro. Ok? Agora, lembram-se do que aconteceu na aula prática quando pusemos ácido triclorocético no leite? Lembram-se? Queijinho? Precipitaram as proteínas, verdade? Porquê? Agora já sabemos porquê. Adicionámos um ácido, perturbámos as interações iónicas, perturbámos as outras todas, as proteínas desenrolaram. Ok? Estão a ver a ideia? Podíamos ter feito com uma base? Podíamos. Podíamos ter feito com um agente redutor? Podíamos. Podíamos ter feito com alguma coisa que se turbasse a pontos biogénicos? Podíamos. Podíamos ter feito com algum solvente orgânico que perturbasse as interações? Podíamos. Podíamos fazer com o aumento da temperatura? Porquê? Vai perturbar o quê? O aumento da temperatura. O aumento da temperatura vai, tipo assim, perturbar tudo. Como assim vai perturbar tudo? Ao aumentar a temperatura, o que é que acontece às moléculas? Agitam, tadinhas. É como vocês quando começam a chegar ao hora do almoço, não é que a temperatura esteja a subir, mas também começamos a agitar. Agitam. E o que é que nós sabemos das interações? Os aminoácidos têm que estar suficientemente próximos. Se a coisa se agita, eventualmente começam-se a afastar. E, portanto, quando a gente coze um ovo, ou a gente faz um ovo estrelado, ou seja, o que for, estão a ver a clara de ovo? Clara de ovo cru, clara de ovo cozido.
A única coisa que fizemos foi aumentar a temperatura do ovo. Verdade? Contudo, aquilo ficou com um aspecto um bocadinho diferente. Toda a gente distingue clara crua com clara cozida. Suponho. Mais ou menos. Então, o que aconteceu foi que, ao aumentar a temperatura, nós desarticulámos as cadeias, carne crua, carne cozinhada, a mesma coisa. O que nós estamos a fazer, e por isso que a descoberta do fogo foi muito importante, porque ao estarmos a desenrolar as cadeias das proteínas, estamos a facilitar a vida ao nosso estômago e às cenas que temos no nosso estômago, que ainda não vou dizer o nome hoje, vocês sabem, mas não interessa, a fazer-se conta que não sabem, que é para termos uma digestão mais fácil. Se fizermos mais facilmente a digestão, temos acesso a mais nutrientes. Por isso, passar a comer os alimentos cozinhados trouxe-nos um progresso enorme em termos de evolução. Então, aquilo que nós tivemos a dizer do e tal, olhem lá aqui, umas hélices alfa tão jeitosas, depois aqui uma zona onde não há praticamente enrolamento, depois aqui temos uma folha aberta, aqui outra vez só assim, e depois temos aquilo que chamamos então as proteínas desnaturadas, que é quando as cadeias se desenrolam. Ok? E há uma coisa muito importante sobre as proteínas desnaturadas, é que não há, por favor, gente, não há perda das ligações peptídicas. Os aminoácidos continuam ligados uns aos outros. A desnaturação não é uma hidrólise. Só se perdem as interações não covalentes e as pontes disulfidos. Está bem? Os aminoácidos continuam ligados. Continua a ser proteína. Boa? Um bife, um hambúrguer, não é um monte de aminoácidos. É a proteína desnaturada só. Pode ser? A outra coisa, na maior parte dos casos, é um processo irreversível. Não dá para pegar em bife ou hambúrguer e aquilo ficar cru outra vez. Ou para pegar em ovo cozido e agora apetecia tanto que a clara fosse líquida outra vez. Não acontece. Diga? Como o nosso leitinho, em que adicionamos o ácido tricloroacético, não dá do para aí arrependi-me, queres voltar a juntar as proteínas umas às outras. Não acontece, está bem? Então, elas perdem a estrutura, desenrolam e é um processo irreversível. Sim? Já acabámos de falar um bocadinho nisto, que é quais são os fatores. Agora, mais importante do que a gente for decorar estes fatores é pensar cada um deles onde é que vai perturbar as coisas. Já dissemos, por exemplo, que a temperatura, ao agitar as moléculas, pode contribuir para a desnaturação das proteínas, porque os aminoácidos se vão afastando uns dos outros. Portanto, estamos a imaginar que a agitação, chamada stress mecânico, também acontece isso. Para quem gosta de fazer bolos, fazer claras em castelo, fazer depois o bolo ficar fofinho, não é? Estamos ali a fazer uma agitação mecânica que as proteínas não ficam propriamente iguais ao que eram quando a gente tinha as claras. As bases e os ácidos fortes já percebemos porquê, e depois os solventes orgânicos, os agentes redutores que vão atuar através da redução do grupo de iol das cisteínas, por aí fora. Portanto, tentar entender não só quem são estes fatores, mas como é que eles perturbam a estrutura das proteínas. Está bem? Dúvidas? Não há dúvidas? Nunca há dúvidas. Há dúvidas? Quais eram as ligações intramoleculares? Para elas continuarem. Quais eram o quê? As interações intramoleculares. Para a proteína de caixa. Há 3 slides atrás? Outra vez. Interações não covalentes são 3. Pontos de hidrogênio, interações iónicas, interações hidrofóbicas. E depois ainda há as pontes de sulfito, que são ligação covalente. Está bem? São sempre essas 4. Sim? Ok. Isto vem, outra vez, resumir aquilo que eu disse há bocado. Temos então as monoméricas, que só adquirem estrutura terciária, as poliméricas, que adquirem estrutura quaternária quando as várias comunidades se ligam umas às outras. A noção de que as estruturas são muito importantes para o desempenho da função é fundamental. Qualquer erro
na produção da cadeia polipeptídica, seja porque houve uma mutação do gene, seja porque houve um erro na ligação dos aminoácidos uns aos outros, seja o que for, vai originar proteínas defeituosas que vão ser completamente inúteis na célula e que acabam por ter que ser destruídas, porque se não forem destruídas vão se acumular e vão levar à formação de compostos que são, provocam alterações que estão na origem de algumas doenças. Por exemplo, imaginem um exemplo em que há um erro no enrolamento. O que é que nós dissemos há bocado? Que o enrolamento consistia, entre outras coisas, em colocar os aminoácidos hidrofóbicos para dentro. Imaginem que há um problema no enrolamento e que os aminoácidos hidrofóbicos ficam virados para fora. O que é que eles vão fazer? Eles não vão gostar de estar dentro da água, não vão gostar de estar no citoplasma. O que é que eles vão fazer? Vão andar à procura de outras coisas apolares, nomeadamente outras moléculas iguais a eles que também estejam defeituosas, e vão ligar-se. E o que é que isto vai levar? É que temos uma proteína defeituosa, temos outra proteína defeituosa. Em condições normais, são identificadas e são destruídas, porque não servem para nada na célula. Mas se elas se encontram e se ligam, vão formar aglomerados de proteínas defeituosas, formam placas dentro das células, que estão na origem de muitos danos que são causados, por exemplo, ao nível do nosso sistema nervoso central, que estão na origem de várias patologias. Ok? Não querendo entrar aqui na parte da patologia e na parte clínica, mas vocês, alguns no tempo, hão de ouvir falar ou ler em algum lado, que se formam placas de proteínas que muitas vezes têm a ver com isto. Proteínas defeituosas que vão agregando umas às outras porque não foram destruídas a tempo nas nossas células. Está bem? Portanto, este conceito, temos aqui inúmeros exemplos de proteínas, diferentes estruturas, diferentes funções. Dentro das funções, temos vários exemplos ali, a preto, a função, a azul, exemplos de funções. Então, catalisadores são aquilo a que chamamos as enzimas, e estão ali a bold, porque vamos fartar-nos de falar de enzimas, estão no topo da lista porque são aquelas que são mesmo muito importantes. E aproveito para dizer que para a aula prática desta semana é preciso ler umas coisinhas sobre enzimas lá no manual das aulas. Então, mas ainda não demos na teoria. Pois não, porque a vossa professora esqueceu que havia carnaval. Contudo, amanhã vamos encurtar um bocadinho o procedimento experimental. Amanhã, quem diz amanhã, diz quarta, quinta e sexta. O nosso procedimento experimental vai ser um bocadinho mais curto, para eu ter tempo de explicar um bocadinho melhor o que é que são as enzimas e como é que elas funcionam, porque ainda não dei aqui. Portanto, isso significa que depois aqui vou poder acelerar mais um bocadinho. Não vou acelerar muito, porque há cá quem não vai às aulas práticas. Ok, então, estrutura. Temos, por exemplo, o colagênio, que dá estrutura aos nossos ossos, aos nossos tendões, às nossas unhas, ao nosso cabelo, essas coisas todas. Movimento, temos a actina e a miosina, já toda a gente ouviu falar em contração muscular, suponho. Defesa está na ordem do dia, saímos de um vasto período em que não se falava de outra coisa senão em anticorpos e vacinas e anticorpos, não vale a pena relembrar coisas que já lá vão, exatamente. Regulação, temos como exemplo as nossas hormonas. Atenção que nem todas as hormonas são proteínas. Transporte, depois a boa da hemoglobina, que havemos de falar um bocadinho. Armazenamento, temos várias, está ali, por exemplo, a ferritina, que serve para armazenar ferro nas nossas células. E receptores, que eu suponho que vocês também já ouviram falar, mas que também é alguma coisa de que falaremos com um bocadinho mais de detalhe. Portanto, o que está a bolo é aquilo que nós vamos detalhar aqui um bocadinho mais, está bem? Se calhar estava, não era? E, portanto, voltamos a encontrar para a aula teórica, só para ter certeza que eu não estou a dizer disparate, de hoje a 8 dias neste horário normal, e depois no dia seguinte, quarta-feira, 1 horita, das 3h30 às 4h30, verdade? Numa sala que eu acho que já divulguei qual era. Não? Não? É só um bocadinho. De qualquer maneira, vou mandar mais com isto tudo, mas só para o dia 8. Sala Jória 22, ok?
Obrigada, malta. Resto boa semana. Porque la verdad es que el aula técnica